Mateus, capítulo 27, versículo 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Jesus Cristo na cruz, a nossa vitória. A nossa vitória, por incrível que pareça, ela foi ganhada na cruz, com a morte do Salvador. Porque ao morrer no nosso lugar, Ele pode nos conceder o perdão dos pecados. A nossa vitória foi anunciada lá no Éden, lá no jardim, depois do pecado. Deus amaldiçoou a terra, o homem, a mulher, e prometeu para a serpente: da semente da mulher virá um que vai pisar na tua cabeça. Ou seja, ali Deus prometeu um homem que venceria o diabo. Prometer que um homem venceria o diabo quando o diabo acabava de vencer um homem e uma mulher, parecia muita ousadia da parte de Deus. Mas foi essa a promessa que ele fez. É lógico que o diabo se preocupou. Vamos ver qual é o procedimento desse Deus. E aí Deus começou a fazer um livro cheio de história, de geografia, de musiquinhas, de cartinhas, de historinhas. E à medida que Deus ia enchendo esse livro, ele ia acompanhando. E à medida que os homens de Deus chegavam, ele os induzia ao pecado. A tal ponto que a Bíblia afirma o seguinte: todos pecaram, todos, e destituídos estavam da glória de Deus. Não tinha um homem que pudesse vencer o diabo, não tinha um vencedor, não tinha um campeão. Deus fez o livro, escondeu verdades eternas nesse livro. Atrás de cada historinha, atrás de história e geografia, através de cada musiquinha, de cartinha. E o diabo não conseguiu entender. Nenhum homem conseguiu entender. Ninguém entendia. Mas o diabo, por precaução, levava todos ao pecado, a ponto da Bíblia afirmar: todos pecaram, todos. Aí de repente vem o Messias, nasce o Messias. O que o diabo faz? Tenta pegar ele quando era criança. Manda matar o Messias. O Herodes foi o autor disso. Mas Deus avisa o casal, pai e mãe, e retiram o Messias da alçada do diabo. O diabo não consegue. Herodes não consegue. E aquele que mandou Herodes também não. O Messias crescia. A Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e de todos os homens. E o diabo filmava ele. A Bíblia diz em Mateus que o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele orou e jejuou 40 dias. Parecia ser a oportunidade ideal. E o diabo foi para cima. Ele já havia vencido um no Éden. Ele fez Adão e Eva obedecer a ele e não a Deus. Deus falou: da árvore do bem e do mal não coma, senão vocês vão morrer. O diabo seduziu os dois e fez os dois comerem e pecarem. Enfim, deixaram de obedecer a Deus para obedecer ao diabo. Ele só precisava pegar mais um lá no deserto. E ele foi a Jesus, que estava 40 dias sem comer, e falou: agora ele vai me obedecer.
e desafiou ele. Se você é o filho de Deus mesmo, que todo mundo está esperando, transforma as pedras em pães e coma. Se Jesus faz, ele conseguiria o que ele queria. Obediência do Filho do Criador. Mas Jesus se recusa. Então ele leva até o pináculo do templo. Ele sabe que todo homem gosta de um show. E fala para Jesus para se jogar lá que os anjos iriam segurar. Seria um grande show. Jesus caindo, os anjos segurando. É o evangelho show que todo mundo conhece. Mas Jesus se recusa a obedecer. Aí só resta ele fazer uma proposta. Mostra o reino dos mundos, todos os reinos do mundo. E fala, olha, a gente pode governar junto. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Ora, se Jesus adorasse ele, Jesus seria o segundo. E ele seria o primeiro. E aí faria uma parceria. Mas Jesus se recusou a adorar ele. Só a Deus adorarás e prestarás culto. E toca, afasta-te de mim, Satanás. E toca o diabo de perto. Agora, a grande chance o diabo haver perdido. Por quê? Porque Jesus resistiu ao diabo. E aí fica uma grande lição para nós. A Bíblia diz assim: aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então fica aqui a primeira lição do Filho de Deus que nem tinha ido à cruz ainda. Resistência. Jó resistiu. Jesus resistiu. Todos resistiram. Cabe a nós resistir também. Nós somos o reino de Deus na terra. Cabe a nós nos aproximar de Deus e resistir ao diabo. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nossa grande orientação nesse versículo, nesse vídeo e nesse texto que foi falado é resistir, não ceder ao diabo, não pecar e se manter na presença de Deus. Não obedeça ao diabo, obedeça a Deus, o Todo-Poderoso.